A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre uma das experiências mais transformadoras que um ser humano pode vivenciar. O momento em que o Espírito Santo de Deus entra em sua vida. Esta não é apenas uma doutrina teológica, é uma realidade prática que muda completamente quem você é e como você vive. Preparem-se para descobrir as 7 grandes transformações que acontecem quando o Espírito Santo faz morada em você. Se vocês já experimentaram isso, vão se identificar com cada palavra. Se ainda não experimentaram, este pode ser o momento que mudará sua vida para sempre. Se este ensinamento tocar seus corações, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma das nossas mensagens sobre a vida no Espírito. Compartilhem com aqueles que precisam conhecer o poder transformador de Deus. Vamos mergulhar nesta jornada extraordinária de descoberta espiritual. Antes de explorarmos as 7 grandes transformações, precisamos entender quem é o Espírito Santo e o que realmente acontece quando ele entra em nossa vida. O Espírito Santo não é uma força impessoal ou energia cósmica. Ele é a terceira pessoa da Trindade, totalmente Deus, com personalidade, vontade e poder infinitos. Jesus prometeu em João 14, 16, 17: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." A palavra habita no grego é meno, que significa fazer residência permanente, estabelecer morada definitiva. Quando o Espírito Santo entra em você, ele não vem apenas para uma visita, ele vem para ficar para sempre. Paulo confirma isso em 1 Coríntios 6,19. "Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?" Seu corpo se torna literalmente o templo do Deus vivo. Esta é uma realidade tão extraordinária que deveria nos deixar em admiração constante. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação, que inspirou os profetas, que desceu sobre Jesus no Jordão, agora habita em você. Agora, vamos descobrir as 7 grandes coisas que acontecem quando esta presença divina entra em sua vida. A primeira grande coisa que acontece é: você recebe uma nova natureza espiritual. 2 Coríntios 5,17 declara: "Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." Esta não é apenas uma melhoria da sua natureza antiga, é uma transformação completa no nível mais profundo do seu ser. Antes do Espírito Santo, você estava espiritualmente morto, separado de Deus pelo pecado. Efésios 2:1 descreve nossa condição anterior. "E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados." Mas quando o Espírito entra, ele traz vida espiritual onde havia morte. Esta nova natureza tem características divinas. 2 Pedro 1:4 nos diz que nos tornamos participantes da natureza divina. Isso não significa que nos tornamos deuses, mas que recebemos capacidades espirituais que antes não possuíamos. Você começa a ter fome da palavra de Deus como nunca antes. Coisas que antes eram entediantes se tornam fascinantes. A oração deixa de ser um dever religioso e se torna um diálogo natural com Deus. Você sente atração por santidade e repulsão pelo pecado. Esta nova natureza também traz novos desejos. Gálatas 5,16 nos instrui: "Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne." Os desejos carnais que antes dominavam começam a perder poder sobre você. Muitas pessoas descrevem esta experiência como acordar espiritualmente. É como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto escuro. De repente, você enxerga realidades espirituais que antes eram invisíveis. A segunda grande coisa que acontece é:
você ganha poder sobrenatural sobre o pecado. Romanos 8:2 proclama: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo quebra o ciclo vicioso do pecado que antes controlava sua vida. Antes, você podia até querer fazer o bem, mas não conseguia consistentemente. Paulo descreve essa luta em Romanos 7:19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas o Espírito Santo muda essa dinâmica completamente. Você descobre que tem poder real para dizer não à tentação. Hábitos que pareciam impossíveis de quebrar começam a perder sua força. Vícios que dominavam sua vida encontram resistência sobrenatural. Isso não significa que você se torna instantaneamente perfeito ou que nunca mais vai pecar. Significa que você agora tem uma arma poderosa na batalha contra o pecado. 1 João 3:9 nos ensina: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. O que João está dizendo é que a natureza divina em você não pode pecar. Quando você anda no Espírito, está operando dessa natureza superior que tem poder sobre o pecado. Você também desenvolve sensibilidade espiritual. O Espírito Santo age como um alarme interno, alertando-o quando você está se aproximando de terreno perigoso. Efésios 4:30 nos adverte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Esta sensibilidade se torna um protetor constante, guiando-o longe do pecado e em direção à santidade. A terceira grande coisa que acontece é: você recebe dons espirituais para servir ao reino. 1 Coríntios 12:7 nos diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Todo cristão cheio do Espírito recebe pelo menos um dom espiritual, e muitos recebem múltiplos dons. Os dons espirituais não são talentos naturais aprimorados, são capacidades sobrenaturais dadas pelo Espírito para edificar a igreja e avançar o reino de Deus. 1 Coríntios 12:8-10 lista alguns desses dons: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Você pode descobrir que tem o dom da profecia, capacidade de receber revelações de Deus para edificar, exortar e consolar. Ou o dom de cura, poder para orar pelos enfermos e ver recuperações milagrosas. Talvez você receba o dom de línguas, capacidade de orar em idiomas espirituais que edificam sua alma e permitem comunhão mais profunda com Deus. Ou o dom da palavra de conhecimento, insights sobrenaturais sobre situações e pessoas. Alguns recebem dons de liderança, administração, hospitalidade ou ensino ungido. Cada dom é precioso e necessário para o funcionamento saudável do corpo de Cristo. O importante é que você não fica esperando passivamente por esses dons, você os busca ativamente. 1 Coríntios 14:1 nos encoraja: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. A quarta grande coisa que acontece é: você desenvolve intimidade real com Deus Pai. Romanos 8:15-16 revela: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra Abba é aramaico para papai, um termo íntimo, carinhoso, que uma criança pequena usa com seu pai. O Espírito Santo remove a distância religiosa e formal entre você e Deus, criando um relacionamento de filho amado.
Antes do Espírito, você pode ter visto Deus como distante, severo ou difícil de agradar. Mas o Espírito revela o coração paternal de Deus, cheio de amor, aceitação e ternura por você. Você começa a entender experimentalmente o que João quis dizer em 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Esta intimidade se manifesta de várias maneiras. Sua vida de oração se torna conversação natural em vez de monólogo religioso. Você sente a presença de Deus de maneira tangível durante a adoração e momentos de quietude. Você também desenvolve confiança na provisão e proteção de Deus. Como Jesus ensinou em Mateus 6:26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Esta intimidade também traz segurança emocional. Você não precisa mais buscar a aprovação humana de forma desesperada, porque tem a aprovação do Pai Celestial. Não precisa provar seu valor através de performance, porque seu valor está estabelecido na identidade de filho. A quinta grande coisa que acontece é: você recebe orientação divina para decisões. João 16:13 promete: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo se torna seu conselheiro pessoal, orientando-o nas decisões grandes e pequenas da vida. Esta orientação acontece de várias formas. Às vezes, é através de impressões internas, uma sensação clara de qual direção tomar. Outras vezes, é através da palavra de Deus, versículos que saltam da página com aplicação específica para a sua situação. Você também pode receber orientação através de circunstâncias que o Espírito orquestra, abrindo algumas portas e fechando outras. Ou através de conselhos sábios de outros cristãos maduros que o Espírito coloca em seu caminho. Isaías 30:21 descreve esta realidade. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho. Andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Muitos cristãos testemunham de momentos em que sentiram clara direção do Espírito sobre mudança de emprego, escolha de cônjuge, decisões financeiras ou chamado ministerial. Esta não é orientação vaga ou mística, mas direção prática e específica. Você aprende a distinguir entre sua própria voz, a voz do inimigo e a voz do Espírito. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Com o tempo, esta orientação se torna tão natural quanto respirar. Você desenvolve sensibilidade espiritual que o alerta quando está fora da vontade de Deus e o atrai de volta ao centro da sua vontade. A sexta grande coisa que acontece é: você experimenta fruto espiritual em seu caráter. Gálatas 5:22-23 lista o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Este não é um fruto que você produz através de esforço próprio. É o resultado natural da vida do Espírito fluindo através de você. Como uma árvore não se esforça para produzir frutos, você não se esforça para produzir estas qualidades. Elas surgem naturalmente. O amor se torna mais do que sentimento. Torna-se uma força que o capacita a amar pessoas difíceis e em situações desafiadoras. 1 João 4:19 explica: nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. O gozo transcende circunstâncias. Você descobre alegria profunda, mesmo em meio a dificuldades, porque sua fonte de alegria não está nas circunstâncias, mas na presença de Deus. Neemias 8:10 declara: a alegria do Senhor é a vossa força. A paz se torna sua atmosfera interna. Filipenses 4:7 promete: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
A paciência se desenvolve sobrenaturalmente. Você encontra capacidade de suportar situações e pessoas que antes o irritavam facilmente. A bondade e benignidade fluem naturalmente em suas interações. A fidelidade se torna marca registrada de seu caráter. Você se torna confiável, consistente, alguém em quem outros podem confiar. A mansidão, não fraqueza, mas força, sob controle, caracteriza suas atitudes. A temperança ou autocontrole se manifesta em todas as áreas, financeira, emocional, física, sexual. O Espírito Santo lhe dá poder para viver com disciplina equilibrada. A sétima grande coisa que acontece é: você se torna testemunha poderosa de Cristo. Atos 1:8 registra a promessa de Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Testemunhar não se torna apenas um dever cristão, torna-se um resultado natural da vida transformada. Você não consegue ficar quieto sobre o que Deus fez em sua vida. Esta testemunha acontece de múltiplas formas. Primeiro, através de seu caráter transformado. As pessoas notam mudança genuína em você e fazem perguntas. Sua vida se torna um sermão silencioso que aponta para Cristo. Segundo, através de palavras ungidas. O Espírito lhe dá sabedoria para saber o que dizer e quando dizer. Jesus prometeu em Lucas 12:12, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Terceiro, através de demonstrações de poder. O Evangelho não vem apenas em palavras, mas em demonstração de poder divino. 1 Coríntios 4:20 afirma: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Você pode experimentar orações respondidas de forma notável, palavras proféticas que se cumprem, ou mesmo sinais e maravilhas que confirmam sua mensagem. Quarto, através de compaixão sobrenatural pelas pessoas perdidas. O Espírito coloca no seu coração o mesmo amor que Deus tem pelos perdidos. Você começa a ver as pessoas através dos olhos de Deus. Você também desenvolve ousadia santa para compartilhar o Evangelho. O mesmo Espírito que transformou pescadores medrosos em pregadores corajosos opera em você. Muitos cristãos cheios do Espírito descobrem que têm oportunidades constantes de ministrar. No trabalho, na vizinhança, na família, o Espírito orquestra encontros divinos e abre corações para receber a mensagem. Estas 7 grandes transformações não acontecem todas de uma vez ou na mesma intensidade para todas as pessoas. O Espírito Santo trabalha de forma personalizada, respeitando sua personalidade única enquanto o transforma à imagem de Cristo. Algumas pessoas experimentam mudanças dramáticas instantâneas, especialmente libertação de vícios ou transformação de caráter. Outras experimentam crescimento gradual, mas consistente ao longo do tempo. O importante é entender que estas transformações são normais para a vida cristã cheia do Espírito. Não são experiências reservadas para supercristãos ou líderes especiais. São a herança de todo filho de Deus. Se você ainda não experimentou o batismo com o Espírito Santo, pode buscar esta experiência hoje mesmo. Jesus disse em Lucas 11:13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus quer encher você com seu Espírito mais do que você quer ser cheio. Ele está esperando que você simplesmente peça com fé e receba. Para aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo, lembrem-se de que esta não é uma experiência única, mas um relacionamento contínuo. Efésios 5:18 nos ordena: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O verbo enchei-vos, no grego, está no tempo presente contínuo, significando continuem sendo cheios.
precisamos de renovação constante da plenitude do Espírito. Isto acontece através de adoração consistente, oração em línguas, meditação na palavra e rendição diária ao senhorio de Cristo. Quanto mais espaço dermos ao Espírito em nossa vida, mais ele pode manifestar seu poder através de nós. Meus irmãos, estas 7 grandes transformações são apenas o começo do que o Espírito Santo quer fazer em suas vidas. Ele tem planos e propósitos únicos para cada um de vocês, que vão muito além do que podem imaginar. Não se conformem com uma vida cristã morna ou religiosa. Deus tem muito mais para vocês. Ele quer enchê-los até transbordar com sua presença, poder e propósito. Se este ensinamento tocou seus corações e despertou sede por mais de Deus, deixem o like, se inscrevam no canal para mais mensagens sobre a vida no Espírito e compartilhem com aqueles que precisam conhecer estas verdades. Comentem abaixo qual destas 7 transformações mais impactou vocês, ou compartilhem seu testemunho de como o Espírito Santo transformou sua vida. E lembrem-se, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Que esta verdade encha seus corações de expectativa e fé para tudo que Deus quer fazer através de suas vidas. Que a plenitude e o poder do Espírito Santo sejam realidade crescente em cada um de vocês. Até o próximo vídeo, vivam na plenitude do Espírito.